O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente é constituído de instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil, que atuam de forma articulada na aplicação de instrumentos e normativos para funcionamento dos mecanismos de proteção, defesa e controle, visando sempre a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. O sistema de garantia de direito ele está projetado para que ele possa funcionar no âmbito federal, estadual e principalmente dentro dos municípios onde a criança e o adolescente mora, é onde de fato acontece, né, esta integração de governo e não governo para assegurar os direitos da criança e do adolescente. Apesar desses órgãos, né, terem atribuições diferenciadas, eles são responsabilizados igualmente para a apuração e a solução dos problemas, tanto na questão individual da criança quanto no coletivo. Isto quer dizer que não se deve ter um jogo de empurra, de responsabilidade. A atribuição que compete ao executor da política pública, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, todos devem se responsabilizados para a proteção da criança e do adolescente. O sistema de garantia de direito ele tem 3 eixos, que é a promoção, a defesa e o controle. E qual que é o objetivo do sistema? É implementar a aplicação dos instrumentos normativos que dispõem sobre os direitos da criança e do adolescente. O eixo da promoção. O eixo da promoção é a operacionalização das políticas básicas. As políticas básicas são educação, saúde, assistência. A assistência, ela já é considerada uma política de proteção do direito. O eixo da proteção, ele acontece por meio da formulação e execução de políticas públicas de atendimento da execução das medidas de proteção de direitos humanos e através dos programas. Isto quer dizer, através das políticas de proteção que se refere aos direitos básicos e aquelas pontuais de programas, projetos e serviços que visam dar uma cobertura e atender situações mais emergenciais onde houve uma falha da política básica. Os operadores da promoção são o Conselho de Direitos, porque é ele que aprova toda a inscrição do programa, assim como o registro da entidade que vai executar essa política. Como também os demais conselhos, os conselhos de políticas públicas, os órgãos e as unidades governamentais de assistência social, de cultura, de educação, de esporte, que executam suas ações, né, de políticas básicas, as medidas de proteção, que é a orientação, que estão previstas no ECA, que é a orientação e apoio sociofamiliar, o socioeducativo em meio aberto, a colocação familiar e o acolhimento institucional. E as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, esses são os operadores do eixo da promoção. O eixo da defesa, ele constitui pela garantia à justiça, a restituição do direito ameaçado ou violado, por meio de mecanismos jurídicos de proteção. E é de competência dos órgãos e das entidades que integra o eixo da defesa, assegurando, né, o cumprimento e exigindo os direitos já instituídos
das crianças e dos adolescentes e aplicando penalidades previstas nas leis em caso da violação desses direitos. Quem opera o sistema de proteção? O Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, das varas da infância e da juventude, das criminais especializadas. Nós temos também, dentro desse eixo, como executor, a segurança pública, as delegacias especializadas na defesa da criança e do adolescente. No nosso caso, aqui no Estado, onde não há essa delegacia, quem tem respondido é a Delegacia da Mulher, de atendimento à mulher, né? Ou no caso, quando também não há, de forma geral, mas a segurança pública, através da delegacia, é um dos operadores do eixo da proteção. O Ministério Público Estadual, através da Promotoria e Procuradoria de Justiça, da Corregedoria Geral, do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho, as defensorias públicas, com o serviço de assessoramento jurídico e assistência jurídica, os conselhos tutelares, que são os mais conhecidos dentro do município, mais conhecidos também pela população, as ouvidorias e as entidades sociais de defesa dos direitos humanos incumbidos de prestar proteção jurídica social, que são os centros de defesa. A legislação, o CONANDA, através da resolução 113, de 19 de abril de 2006, ela dá o desenho desse sistema de garantia de direitos, instituindo, né, quais são esses operadores. E a resolução do mesmo ano, do dia 11 de julho, ela completa a resolução 113. O eixo do controle social é o eixo que tem como objetivo a vigilância do cumprimento dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais da proteção à criança e ao adolescente. E este controle ele é exercido pelo governo e pelo não governo, principalmente pelas instâncias públicas colegiadas, que são o conselho. Ele tem um papel duplo aí, ele tanto faz a promoção como ele também faz o controle social. E as entidades também governamentais também executam na promoção e no controle social. O Conselho ele tem um papel muito importante de fazer a promoção desse debate, a proposição, estabelecer estratégias. O Conselho ele foi criado visando realmente assegurar o direito para que ele possa consolidar e avançar. Mas no outro bloco nós teremos um mote falando especificamente do papel do Conselho. Quem opera o controle social? São os conselhos de direito, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, os conselhos setoriais de política pública que faz a formulação e o controle, os comitês, comissões e fórum, a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa. Então, entre os operadores, nós temos órgãos de instância municipal e estadual e também federal. Mas, quando as situações acontecem dentro do Estado, a gente se remete mais, né, no município e no Estado. Quais são os principais espaços de controle social? Às vezes a gente pensa, não participo do Conselho de Política Pública, não participo do Conselho de Direitos, mas nós somos convidados, né, a participar das conferências, das audiências, das consultas, dos grupos de trabalho, de reuniões, de mesas de negociações. Nós podemos participar dos planos plurianuais. A participação, apesar de estar assegurada na Constituição e na criação dos conselhos,
há uma debilidade, uma deficiência muito grande de que essa participação ocorra de fato, mas nós temos que exercitar isso. E essa participação, ela não deve ocorrer só pelo adulto, mas também nós temos que incentivar o protagonismo das crianças e dos adolescentes para que eles possam estar participando dessas instâncias, desses espaços de controle social. As últimas conferências dos direitos da criança, ela assegura, ela solicita, ela reserva esse espaço à criança, mas nós temos que fazer disso o nosso cotidiano para que a criança possa ter essa participação.